O ano de 2018 passou, o ano de 2019 chegou. Esse é um novo tempo, é um tempo para a nossa vida, é um tempo que eu não tenho dúvida de que Deus tem coisas portentosas para fazer na nossa vida e por meio de nós. Eu vou liberar uma palavra para o seu coração, uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. É uma reflexão, e a Bíblia diz que nós devemos dar ouvidos à palavra, ouvir os profetas, e nós comeremos o melhor dessa terra. E a profecia é liberada quando a palavra é pregada com fidelidade. Então você pode receber uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, pode receber uma revelação de Deus para a sua vida pessoal, quando a palavra de Deus está sendo pregada, ministrada debaixo de uma unção, debaixo de uma fidelidade ao Senhor. E eu quero garantir a você que o Senhor tem falado ao nosso coração, temos pregado bastante nesses últimos dias, não é, no finalzinho de 2018, para entrar em 2019, a respeito da experiência que o povo de Israel, o povo de Deus, teve ao sair do Egito e avançar em rumo à nova Canaã. Deus levanta Moisés para libertar o povo, Deus dá experiências sobrenaturais para Moisés e diz: Moisés, vai com o sobrenatural, vai com os meus milagres, com os prodígios, sinais e maravilhas, e diga para Faraó que eu mandei que ele liberasse o meu povo, que o meu povo fosse livre para então vir ao deserto, um caminho de 3 dias, prestar culto a mim. Eu quero receber culto do meu povo. Então, diga para Faraó que eu liberei essa palavra de ordem. Faraó, então, recebe essa ordem de Deus a partir do mediador Moisés e Arão, dos 2 homens que Deus levanta para então levar a palavra. E nós temos então Faraó tendo uma reação totalmente diferente daquilo que se esperava. E aí eu quero então entrar na palavra, porque o que eu quero falar aqui, se você olhar para o nosso canal do YouTube, você vai ver que uma palavra antes dessa, numa live que nós liberamos no culto, nós falamos sobre a grande libertação. E você também vai ver a mesma palavra que agora eu vou ministrar a partir do culto da virada. Mas eu quero aqui ministrar a mesma palavra a partir do estúdio, dentro de uma perspectiva diferente, onde você vai ouvir com certeza algo diferente do que você pode escutar na palavra liberada a partir do culto. Porque Deus tem ministrado no meu coração, e o poder do ensinamento didático é que quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, mais a gente recebe revelação. Então, eu quero falar sobre a verdadeira libertação. A verdadeira libertação, ela acontece no coração. A verdadeira libertação, ela se dá de dentro para fora. Ela acontece de dentro, no interior. Quando Deus começa a liberar o seu poder para libertar o povo do Egito, o povo de Israel que estava escravizado pelo faraó e pelos soldados e o povo em geral do Egito, Deus libera poder a fim de mostrar para Faraó que Deus é Deus, mostrar para o povo do Egito que Deus é Deus, mas também mostrar para o povo de Israel que agora iria começar uma nova etapa de sua vida. Mostrar para esse povo que Deus é poderoso, que Deus ama, que Deus tem poder para libertar, e através desses milagres portentosos, o coração do povo começasse a se render a um quebrantamento, a uma consciência da realidade de Deus, do poder de Deus e do quanto Deus realmente contempla e quanto Deus realmente se preocupa com o seu povo. Então, à medida que Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus precisa endurecer o coração de Faraó, para Faraó demorar liberar o povo, para que Deus pudesse manifestar mais milagres e assim se revelasse poderoso e fosse glorificado em todo o Egito. Enquanto Deus tem que
endureceu o coração do faraó, porque se Deus não endurece o coração do faraó, eu creio que na primeira manifestação de milagre, o faraó já teria liberado o povo. Enquanto Deus endurece o coração do faraó, Deus está quebrantando o coração do povo por outro lado. E vamos, então, meditar um pouco no que diz a palavra, e você vai perceber que, embora o povo é liberado por Deus, embora o povo é resgatado por Deus do Egito, com mão forte, com mão poderosa, com uma mão de poder, operando sinais, prodígios e maravilhas. Você sabe as 10 maravilhas que aconteceram lá. A água se transformando em sangue, praga de piolho, gafanhotos, os animais morrendo por meio da chuva de saraiva, enfim, trevas durante 3 dias. As trevas eram tão densas que a Bíblia diz que dava para pegar a escuridão. Então, o povo de Israel começa a ser ministrado por meio de um Deus que se revela poderoso em milagres. Agora preste atenção o quanto o coração do povo de Israel estava longe de Deus. O quanto ainda, embora Deus libertando o povo da prisão geográfica, da escravidão geográfica, o povo ainda estava preso dentro de si. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero te falar em relação à verdadeira libertação, um aspecto da libertação que é gradativa. A libertação acontece de maneira gradativa. E nesse processo de libertação gradativa, existem muitas guerras acontecendo. No contexto aqui do povo de Israel, quando Moisés se apresenta para Faraó e diz: Faraó, Deus te mandou liberar o povo. Então, libera o povo porque nós vamos adorar o Senhor, nosso Deus, no deserto, no caminho de 3 dias. Sabe o que o faraó faz? O faraó olha para Moisés e diz: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Eu não reconheço esse teu Deus. E então ele libera uma ordem para os seus oficiais dizendo: multiplique o trabalho do povo. Tira a palha que o povo, os escravos, recebiam da parte dos egípcios para trabalhar e praticar e fabricar tijolos. Faraó mandou dizer: tira a palha, deixe que o povo mesmo busque a palha. E o povo, além de buscar a palha, eu quero que os escravos continuem dando o mesmo resultado. Eu quero produtividade igual que era antes, porque esse povo está ocioso. Esse povo está pedindo para ir adorar a Deus porque tem tempo. Esse povo está ocioso. Então, vamos multiplicar o trabalho do povo para que eles possam ter o que fazer. O que isso quer dizer? Como que isso pode se aplicar para a nossa vida? Eu vou te dizer. É justamente isso que acontece quando vamos buscar algo da parte de Deus, principalmente uma libertação, seja da nossa vida ou seja de um familiar. Quando começamos a orar por algo, a esposa começa a orar pelo marido, de repente você que está me ouvindo pelo programa Avivamento Já e me assistindo pelo YouTube, você já teve essa experiência, começou a orar especificamente pelo seu marido, e quando começou a orar, ao invés de já perceber resultados positivos, começou a ver coisas totalmente contrárias daquilo que você está orando. Ah, pastor, eu comecei a orar pelo meu marido para que Deus gerasse amor no coração dele, e ele já fez foi declarar que não me ama. Ah, eu comecei a orar para que ele pudesse ficar mais calmo, e agora que ele está violento. Ah, eu comecei a orar para que Deus pudesse abençoar as minhas finanças, e agora que veio dificuldade. Quando nós começamos a orar por libertação, buscar a Deus em favor de algo específico, nós vamos ter, por outro lado, uma reação do faraó. Faraó, na Bíblia, representa Satanás. Satanás que, de repente, está conseguindo controlar áreas de nossas vidas. Quando começamos a buscar a Deus especificamente por aquela área, então Satanás começa a se organizar, se levantar e apresentar resistência contra nós. É por isso que às vezes você começa a orar, começa a buscar Deus numa área e inicialmente, ao invés de você ter um bom resultado, parece que as coisas começam a entrar em desordem. Parece que as coisas começam a agir o contrário daquilo que você está orando. E às vezes você não entende. Tem gente que diz: não, vou parar porque eu comecei a orar, foi pior.
Quantas pessoas, por exemplo, se convertem, está tranquila, a vida delas se converte, começa a ter algumas adversidades. E elas dizem, puxa, eu não era crente, estava tranquilo, me converti, algumas coisas começaram a acontecer. Sabe o que é isso? É o diabo que perdeu você, ou está perdendo você, e está resistindo, está se levantando para resistir, apresentando as suas últimas cartuchadas, apresentando a sua maneira de agir para tentar te intimidar. Não pare, persevere. Persevere. Quantos de nós, eu mesmo posso testemunhar de vários momentos, fases da minha vida, onde eu comecei a buscar Deus especificamente, em áreas específicas da minha vida, e quando eu comecei a buscar Deus nessa área específica, comecei a perceber que a minha carne, a minha natureza começou a agir o contrário. Por quê? Porque o inimigo começa a perceber que ele vai perder, daí ele apresenta resistência para nos intimidar e nos fazer desistir. Quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Poderia ter sido os melhores 40 dias da vida dele. Quando Jesus vai para o deserto, a gente poderia, por exemplo, estar lendo algo totalmente diferente do que nós lemos. Jesus foi para o deserto e lá os anjos vieram, fizeram a festa com ele desfrutou da presença de Deus e foi tudo uma mil maravilha, ele teve um tempo de descanso, de lazer, para depois começar seu ministério. Não, quando o Espírito Santo encheu Jesus, que o conduziu para o deserto, a Bíblia diz que ele foi tentado, Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias. Jesus foi tentado durante 40 dias. Jesus foi realmente surpreendido na fase mais importante da sua vida, que era a preparação para o ministério. Quem vem atazanar Jesus? O próprio Satanás. Então, essa palavra e essa parte dessa palavra é para motivar você, é para fazer você entender que certas lutas que acontecem, certas resistências, certas dificuldades que são apresentadas para você quando você começa a buscar Deus, essas coisas acontecem, não é porque você está fazendo errado, não é porque a atitude de orar, a atitude de buscar Deus não é a atitude mais correta. Não, é porque o inimigo sabe que está perdendo. Por exemplo, os céus da Babilônia estavam tranquilos. Os céus da Pérsia estavam tranquilos. Mas Daniel, você vai ver lá no capítulo 9 e capítulo 10, que o profeta Daniel começa a orar especificamente por algo. Ele orava 3 vezes por dia. E ele clamava a Deus e se angustiava e clamava. E aí, 21 dias depois, chega o anjo Gabriel para trazer a resposta para ele. Sabe o que o anjo fala para ele? Daniel, você é muito amado. E a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia que você começou a orar. Mas ao vir trazer a resposta da tua oração, eu encontrei resistência, porque o príncipe da Pérsia começou a lutar para impedir que eu trouxesse a resposta para você, e a guerra foi tão intensa que eu tive que pedir ajuda ao arcanjo Miguel, a fim de que eu pudesse passar e trazer a você a mensagem. E aí eu vou voltar e a batalha continua. Ou seja, quando Daniel começou a orar, pedir a Deus, ao invés de ele sentir a presença do Senhor e a resposta do Senhor vindo, ele sentiu foi uma lacuna. Parece que o mundo estava ansioso, ocioso, havia um vazio. Por quê? Porque ao invés de ele receber a resposta enquanto ele orava, o mundo espiritual estava travado em guerra. E ele passou 21 dias orando, perseverando a fim de receber a resposta de Deus. Isso acontece ainda hoje? É claro que acontece. Você começa a orar por algo, o reino espiritual começa a se levantar. Aí é a hora de você não desistir, ter discernimento e saber que enquanto você está orando e a resposta não vem, é porque o reino espiritual está trabalhando em teu favor. Pastor, mas o Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, Jesus já quebrou, rasgou o véu, já resolveu tudo. No Novo Testamento não tem mais essa resistência. Ora, Jesus disse que ele estava aqui cuidando dos discípulos e Satanás pediu para Deus permissão para se andar em Pedro. Jesus teve que interceder. Se ainda hoje não existem essas guerras, essas lutas, essas resistências espirituais para impedir que a nossa oração seja respondida, para que é então que Jesus vive para interceder por nós lá no céu. O autor aos Hebreus diz que ele até hoje vive para interceder por nós. Porque é então que Jesus tem que ser nosso advogado. Lá em Apocalipse diz que Satanás está lá o tempo todo acusando os filhos de Deus. O apóstolo Paulo chega para os Tessalonicenses, manda uma carta dizendo: olha, eu tentei ir até vocês, eu tentei chegar até vocês, mas Satanás me resistiu.
Então existem resistências, lutas espirituais que são muito, muito claras, muito nítidas, e que nós precisamos ter discernimento para não parar, não desistir, mas pelo contrário, continuar batalhando. Quando Moisés dá a ordem para Faraó, libera o povo de Deus, Faraó vai multiplicar a luta, de maneira que a Bíblia diz que os próprios oficiais de Israel, que eram chefes dos escravos, chegaram para Moisés e disseram: olha, Deus seja juiz entre nós e você. Você veio atrair a ira do coração de Faraó contra nós. Ou seja, os próprios israelitas não entenderam a reação de Faraó, não é? Se irá contra eles. E isso porque Moisés trouxe a palavra de Deus. Então, quando nós liberamos a palavra para você, essa palavra ela é profética, essa palavra é direcional, mas saiba que quando você começa a tomar postura em rumo à vontade de Deus, haverá uma guerra, haverá um processo. Aí você vai decidir se vai continuar escravo, se vai continuar sendo capaz do diabo, se vai continuar dando ouvidos aos demônios, se vai continuar amarrado na tua situação, ou se você vai levantar a tua cabeça, vai arregaçar as mangas e vai partir para cima. Quando chegamos no capítulo 16, versículo 16 de Lucas, Jesus vai dizer: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. O reino de Deus foi conquistado na cruz do Calvário por nós. Ele pagou o preço por nós. É de graça para nós. Mas vivenciar o reino, estabelecer o reino de Deus dentro de nós, há um preço. Jesus falou: aquele que não está pronto a tomar sua própria cruz, negando sua própria vida, para me seguir, não é digno de mim. Então não é assim de qualquer maneira. Nós precisamos ter a consciência de que uma vez chamado para a liberdade, uma vez chamado para viver a liberdade do Senhor, há uma guerra, há um processo. E o processo pode ser rápido e pode ser lento. Ou melhor, o processo pode ser rápido ou pode ser demorado. Vai depender do quanto nós vamos rapidamente render o nosso coração. E é disso que eu quero falar, porque eu estou aqui para falar da verdadeira libertação que acontece dentro, no coração. Quando chegamos em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, quando o povo estava num beco sem saída, o povo sai do Egito e Deus envia esse povo por um caminho diferente das guerras dos filisteus, e o povo chega diante do Mar Vermelho, não tem mais para onde ir. Quando olha para trás, os soldados egípcios estão vindo com fúria para destruir o povo de Israel. Deus aplaca a força dos soldados, barra os soldados, fazendo com que a coluna de fumaça se estabeleça entre Israel e os egípcios. Enquanto isso, Deus está decidindo o que faz com o povo, porque o povo agora começa a reclamar e começa a clamar. Deus olha para Moisés e diz: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga ao povo que marche. Por que Deus libera essa palavra para Moisés? Porque Moisés vai clamar ao Senhor. E por que Moisés vai clamar ao Senhor? Porque Moisés ouviu e percebeu o coração do povo. E eu vou te mostrar algo forte aqui na palavra. Olha só, esse povo que viu os prodígios de Deus, esse povo que foi capturado, que foi atraído por Deus por meio de milagres, esse povo que foi tirado das garras de Faraó com mão forte. Olha o coração que esse povo revela aqui para Moisés. Quando chegamos no versículo 10 do capítulo 14 de Êxodo, versículo 10 diz assim: ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E atemorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito:
deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O povo agora tem o primeiro momento, a primeira oportunidade para expressar o que tinha no coração. E quando o povo expressa o que tinha no coração, o que havia de fato no coração do povo era queixa. O povo que viu milagres, o povo que tinha certeza de que Deus estava com o braço forte tirando-os do Egito para uma nova terra. Na hora que encontram a dificuldade, eles expressam a amargura de coração, queixa, as motivações erradas do coração. Eles chegam para Moisés e dizem: você nos trouxe para morrer aqui é porque não tinha, olha a ironia, não tinha túmulo para nós lá no Egito. Você nos trouxe para morrer neste lugar. Que povo, hein? Que povo. Aí você vai ver no texto, no versículo seguinte, que Moisés diz: gente, acalma, vocês vão ver o poder de Deus. Hoje mesmo vai ser o último dia que vocês vão ver os soldados do Egito. Vocês vão ver esse povo morrer, vocês vão ver a mão de Deus. Então se acalma. Quer dizer, Moisés foi considerado o homem mais manso da terra na época. Porque, quem sabe se fosse você e se fosse eu nesse momento, teríamos outra reação com esse povo. Porque o povo diz: olha, eu prefiro morrer, eu prefiro continuar escravo do faraó do que morrer no deserto. Olha o coração desse povo, que não consegue motivar. Um povo que já tinha visto Moisés fazer o que fez, sofreu o que sofreu, não é? Moisés volta do deserto, volta por ordem de Deus, e Moisés aguenta a fadiga ali de tentar convencer Faraó, tudo pelo povo. E na hora que o povo deveria ter uma reação diferente, o povo deveria, por exemplo, chegar para Moisés e dizer: Moisés, vamos orar, vai dar certo. Moisés, vai dar certo, se Deus nos tirou de lá é porque Deus está conosco, Deus vai fazer algum milagre acontecer, Moisés, fique firme. Não, o povo começou a reclamar, começou a colocar culpa em Moisés. Aí quando Moisés diz: Deus, o que eu vou fazer agora? Esse povo não está acreditando, e o que nós vamos fazer? Aí Deus diz: pode parar de clamar, Moisés, eu já sei o que fazer. Estenda o cajado sobre o mar, eu vou abrir o mar e vocês vão passar. Aí você sabe o milagre que aconteceu, né? O povo passa em terra seca. Quando o povo passa, que os egípcios vêm atrás, Deus faz uma outra coisa acontecer, porque os egípcios estavam chegando perto do povo de Israel. Aí Deus, lá de cima, a Bíblia diz que da ponta da nuvem, da coluna de nuvem, Deus observa e vê o povo, os soldados chegando para perto. Aí o Senhor fez com que as rodas dos carros, das carroças, dos cavalos, saltassem, saíssem. E aí Deus fez com que então a velocidade diminuísse e os egípcios não conseguissem chegar até o povo de Israel. Aí os soldados começaram a dizer: olha, Deus está lutando contra nós pelo povo de Israel, vamos fugir porque senão nós vamos morrer. Quando o povo começou a fugir de volta, Deus fala para Moisés: estenda o cajado porque eu vou exterminar o povo. Moisés estende o cajado, as águas do povo de Israel contemplam os soldados mortos na praia, de maneira que não ficou nenhum soldado vivo. E Faraó teve que reconhecer então que Deus é quem de fato tirou o povo do Egito com um braço forte. Esse é um contexto. Qual é o ponto que eu quero focar aqui? A verdadeira libertação vem do coração. Porque o povo de Israel, embora saindo do contexto geográfico, atravessando o Mar Vermelho, vendo o poder de Deus, quando chega no deserto, esse povo começa a dar trabalho para Moisés. É incrível. Daqui a pouco o povo começa a reclamar porque não tinha água, começa a reclamar porque não tinha pão, começa a reclamar porque o sol está quente, começa a reclamar porque está frio. E aí Moisés tinha que orar sempre: Senhor, manda carne para o povo, Senhor, manda água para o povo, Senhor, tenha misericórdia. E aí esse povo passa 40 anos no deserto. Por que o povo passa 40 anos no deserto? Eu vou te mostrar um versículo da Bíblia que está em, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou te mostrar aqui porque é que Deus permitiu que o povo passasse esse tempo no deserto. A palavra diz assim: tenho o cuidado de obedecer
toda a lei que eu hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus está deixando claro aqui nessa palavra que o propósito, o motivo pelo que Ele permitiu o povo passar 40 anos foi para tratar o coração do povo, disciplinando como um pai disciplina o filho, para tirar, desintoxicar, tirar a mentalidade de escravo que havia dentro do coração do povo. Você sabe que houve um momento em que as pessoas se levantavam e diziam: Moisés, é melhor o pepino, o alho do Egito do que o maná que cai do céu. O povo reclamava demais, de maneira que Deus permitiu que uma geração inteira morresse e os filhos, uma nova geração, é que estivesse pronto para entrar na terra prometida. Só a geração de Josué e Caleb foi que realmente saíram do Egito e puderam entrar na terra prometida. Por quê? Porque Deus não queria que o povo entrasse com um coração escravo, com um coração diferente. Deus queria que o povo entrasse contemplando que Ele realmente foi quem colocou o povo com o braço forte, para que o povo não dissesse: foi o nosso braço que nos trouxe para esse lugar. Deus queria que o povo entrasse com um coração transformado. Então a prioridade de Deus era transformar e libertar o povo de Israel no coração. Por quê? Porque a verdadeira libertação está no coração. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de quê? Do pecado. E a libertação acontece onde? Aqui, no coração. Em Ezequiel capítulo 36, 26, Deus fala: eu vos darei um novo coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne sensível, e colocarei meu espírito dentro de vocês, para que possam observar meus caminhos e obedecer os meus caminhos. A verdadeira libertação do homem está no coração. Não adianta você sair de uma religião para outra. Não adianta você sair de um ambiente para outro. Quem sabe você já tentou resolver o seu problema, por exemplo, está desanimado, triste e acha que é o teu ambiente de trabalho que está causando isso. Então você diz: vou sair desse emprego, vou entrar em outro emprego porque eu não estou bem. Aí você sai, entra em outro local de trabalho e aí você leva o problema com você. Está com depressão, tem dificuldade de se relacionar. Aonde você entrar, você vai estar com esse problema, porque o problema está dentro, não está fora. Quem sabe você é alguém que já trocou até de cônjuge, trocou de marido, trocou de esposa, para resolver um problema que está dentro de você, e o problema continua. Porque o problema não é no exterior, o nosso maior problema está dentro de nós. Por isso que Jesus fala: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Jesus quer trazer descanso para a alma, porque o problema do homem está na alma, está dentro, está no coração. É isso mesmo. Quando chegamos em Marcos capítulo 7, versículo 20, a palavra diz assim, preste atenção: continuou o Senhor Jesus falando: o que sai do homem é o que o torna impuro, o contamina, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por que a verdadeira libertação tem que acontecer no coração? Porque a maldade do homem procede do coração. Jesus está falando aqui que tudo que o homem faz
primeiro procede do seu coração. Então, nós estamos já num ano novo, já estamos num tempo novo. E eu sinto no meu espírito que Deus tem coisas tremendas para este ano de 2019. Mas eu quero te alertar, te esclarecer algo. Que você pode até ser abençoado em algumas áreas da sua vida, no exterior, na sua família, no seu casamento, em algumas áreas. Mas até que você seja livre e liberto no coração, a sua vida ainda não está resolvida. Deus quer nos levar para uma terra nova. Deus quer fazer-nos experimentar coisas tremendas. Mas a maioria de nós não experimentamos coisas melhores a parte de Deus. Porque, embora estejamos livres no exterior, estamos escravos no interior. Tem muita gente que está livre aqui na terra, tem direito de ir e voltar para todos os lugares, mas está preso na alma. Enquanto que existem várias pessoas que estão atrás das grades, mas porque entregaram a vida para Jesus, estão vivendo uma vida de arrependimento, estão livres no interior. Quantas pessoas estão aprisionadas atrás das grades, pedindo pelo amor de Deus por uma oportunidade e decididos, uma vez livres, nunca mais voltar para a vida de pecado. E quantos outros estão livres, têm dinheiro, têm família, têm tudo, querem se pular de um prédio, querem se colocar uma corda no pescoço. Por quê? Porque embora são livres financeiramente, fisicamente, estão presos na alma. A verdadeira libertação do homem está dentro. E a Bíblia diz que nós podemos ser libertos, que Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos. Se você está preso no seu interior, está preso no coração, não consegue perdoar, não consegue ter humildade para pedir perdão, não consegue se socializar, não consegue conviver com as pessoas, você de repente está aí trancado num quarto, enclausulado, e você não consegue viver uma vida livre, porque embora você se encontre no meio das multidões, você se sente solitário. Então Deus tem um plano para a sua vida em 2019, te dar a verdadeira libertação, tirar de você toda a prisão, toda a cadeia na alma e fazer com que você desfrute da verdadeira liberdade, que não está fora, mas está dentro. E que 2019 seja o ano em que você experimente a glória de Deus, experimente o poder de Deus, experimente a unção de Deus. Que seja o ano que você experimente e tenha experiência com Deus que venha a valer por todos os anos da sua vida. Mas é importante começar o ano bem. Não deixe para perdoar no final do ano. Não deixe para resolver seus problemas de pecado no final do ano. Resolva agora e você vai desfrutar do melhor de Deus em todo o ano de 2019. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que Deus realmente possa encontrar em você uma disposição para ser livre não somente no exterior, mas sobretudo no interior. Que o Senhor perdoe os seus pecados, se você realmente estiver disposto a se arrepender e pedir perdão. E que o Senhor te leve a uma experiência de glória, de poder e de verdadeira liberdade. Que Deus te abençoe fortemente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.